podcast Papo com Aprovado. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um dos coordenadores aqui do Grupo Medcoff. Tenho muito prazer de ter aqui do meu lado, como co-host, a Amira, Oi, nossa pessoal. coordenadora de pediatria. Tudo bem? E hoje a gente está com um convidado muito especial, que a gente tem uma história aqui com ele, né? Uma história de superação que ele vai contar, uma história de resiliência, que é o Felipe Lopes. O Felipe foi nosso aluno durante 2 anos e ele foi aprovado agora em segundo lugar em cirurgia plástica na Unicamp. E em muitas outras. Ele vai contar toda a história dele, como que ele estudou, como ele se organizou, como foi esse novo recomeço, esse recomeço para ele, né? Porque ele prestou 2 anos, 3 anos, né, no total, cirurgia plástica, e como foi toda a trajetória dele até conseguir aprovação na Unicamp, que era uma das faculdades, aí, uma das residências que ele sonhava. Felipe, boa tarde, muito bem-vindo, tá? Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas com a sua trajetória, toda a sua história. Boa tarde, Fê. Boa tarde, Amira. Eu que agradeço do convite. É uma honra estar aqui e vamos lá, vamos tentar ajudar. Boa. Felipão, eu queria que você começasse a contar, então, a sua história mesmo. Onde você fez faculdade, onde você fez residência de cirurgia geral e, enfim, como que você descobriu que queria prestar cirurgia plástica, como que foi toda essa sua trajetória? Cara, a cirurgia plástica ela é um sonho muito, muito antigo. Eu sempre quis fazer cirurgia plástica desde antes de entrar na faculdade. Não sei dizer porquê, mas sempre foi uma especialidade que me fascinou. Eu sempre achava muito acurada a técnica do cirurgião plástico. Não tenho ninguém na minha família médico, sequer cirurgião e muito menos cirurgião plástico. Mas mesmo assim, eu sempre me senti atraído pela especialidade. Óbvio, durante a faculdade a gente conhece outras especialidades, às vezes tem outros interesses, mas sempre a plástica foi a minha menina dos olhos. Então, é um desejo muito antigo, um sonho muito antigo que consegui concretizar. Eu entrei em 2012, sou formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Depois da faculdade, eu fiz residência de cirurgia geral. Na época, teve toda aquela questão entre cirurgia geral, área cirúrgica básica. Eu, então, fiz área cirúrgica básica. Eu fui da turma de 2 anos, fiz de 2020 a 2022, 2020, 2021, 2022, né? Eu passei em 2020 e iniciei a residência em 2021. Eu sempre amei demais a minha faculdade, eu participei de alguns times na minha faculdade, fui presidente da Atlética, então sempre fui muito ativo na minha faculdade, sempre gostei muito do hospital onde eu trabalhava, mas sempre tive o desejo de conhecer outros lugares, alguma das grandes escolas, por exemplo, a Unicamp. Então esse era um desejo muito antigo de poder estar numa grande escola. Então, isso que me motivou muito para estudar e fazer esses anos de cursinho e poder estar lá hoje. E logo depois que você acabou cirurgia geral, né, a área básica, igual você comentou, você prestou prova. Prestei. Como que você foi esse primeiro ano? Cara, eu acho que a minha preparação ela foi um pouco errada. Eu fiz um outro cursinho, não vou falar o nome aqui, mas era um cursinho baseado predominantemente em apostila. Então, eu fazia questão de ler todas as apostilas. Eles, na época, até mudaram para um formato online, na época eu estava prestando. Eu tinha um iPad, lia todas as apostilas online, tinha alguns vídeos durante a leitura da apostila e parecia bem legal. E parecia que eu realmente estava estudando. Eu me dedicava muitas horas lendo aquele material que era feito online e uma pequena parte do meu tempo eu destinava para a realização de questão. E na época, uma coisa que me frustrou muito foi que o banco de questão, ele tinha comentários muito enxutos e esses comentários, quando eles não eram enxutos, eles tinham pequenos erros, que mesmo eu tendo acabado de me formar em cirurgia, eu sabia que aquele comentário não estava 100% correto. E nessa época que eu comecei a ver algumas propagandas do Medcoff. O Medcoff falava, tinha o KeyBank com várias questões, comentários que eram transformadores, eu lembro até hoje.
E eu falei, cara, não é possível que esse seja a única maneira de estudar. Eu estava estudando muitas horas por dia e mesmo assim não estava passando, estava não sequer chegando na lista de espera das vagas. Eu falei, não é possível que essa seja a única maneira de passar. E nesse meu último ano de cirurgia geral, área básica, que eu fiz esse outro cursinho, eu fiz concomitante no final do ano o HIT. E daí eu conheci as aulas do Medcoff. Na época você não podia assinar o HIT e o KeyBank. Você assinava um ou outro. Aí eu vi as aulas do HIT e eu falei, não, não é daquele jeito que eu tava estudando, tem um jeito diferente. Aí eu conheci o Medcoff, acabou que não deu certo eu ter passado naquele ano. E no meu primeiro ano parado, trabalhando como cirurgião, só estudando para a prova de residência, eu fiz o extensivo do Medcoff. Aí eu consigo o KeyBank, aí eu consigo os comentários transformadores, e aí começou a nossa história. Boa. Nesse seu primeiro ano já trabalhando, fazendo Medcoff, você conseguia seguir o cronograma? Como que foi essa organização? Assim, antes eu seguia a organização das apostilas, como eram dadas. Tá. No ano que eu fiquei parado, que eu fiquei trabalhando só como cirurgião geral, eu me dediquei 100% ao cursinho. Então, eu fiz um cronograma muito bem feito, com os horários de pausa, os horários de academia, e eu tentei seguir esse cronograma o mais fielmente possível. Eu acho que nessa parte eu fui bem, eu consegui. Eu acho Nesse primeiro ano trabalhando e já isso. fazendo prova. E Já. como que foi o final desse ano? Então, infelizmente eu não passei naquele ano, eu cheguei muito, muito perto. No SUS eu era o candidato imediatamente atrás do último que foi chamado. Passei para a segunda fase da Unesp. Então eu tive um bom desempenho em várias provas. Fui para a Você segunda melhorou fase, muito de onde você estava, muito né? absurdamente. Tá. De nem sequer estar nas listas, eu já comecei a aparecer nas listas, já vi que eu tive um desempenho muito diferente do que eu estava tendo. Mas eu acho que ainda assim eu errei um pouco naquele ano passado, lá retrasado. Eu gastei muito tempo fazendo resumo. Então, eu assistia as aulas eram boas, só que eu pausava toda hora a aula, parava, escrevia o resumo para fazer o meu resumo. Talvez esse tenha sido o meu erro. Se talvez eu tivesse economizado tempo fazendo resumo, me dedicado mais ao estudo ativo, talvez naquele ano eu teria já passado. Mas, enfim, foi um aprendizado. Nesse outro ano, depois desse aprendizado, eu não fiz isso e acho que eu fiz numa menor quantidade e me dediquei mais ao estudo ativo. Acho que isso foi fundamental, sabe? Aí no ano passado, em 2023, você estudava com as fichas resumo. Você ia completando as coisas, como que você se organizou em relação a isso? Eu tinha aqueles resumos que eu tinha feito, então no máximo, eu anotava uma questão, um tópico a mais. Diferente, né? Que é o que a gente orienta os alunos, na verdade, né? Se basear na ficha resumo e não gastar tempo Exato. fazendo o seu resumo. Acho que a ideia é essa mesmo. Foi exatamente isso. Então, como eu já tinha pronto aquele resumo e foi feito por mim, eu falei assim, eu vou aproveitar e usar ele porque foi feito por mim, então acho que a retenção é melhor quando é feito por nós mesmos. Então, eu acabei usando ele. O que eu fiz bastante em 2023 também, acho que depois a gente vai comentar exatamente como era a minha rotina, né? Mas já dando um spoiler, eu sempre quando eu via uma aula e identificava um assunto que eu tinha dificuldade, eu tirava um print da aula ou daquele assunto e aquilo imediatamente já virava um flashcard. Então, por exemplo, IPMN, critérios de Fukuoka, era um negócio que é muito difícil. Tem muitas perguntas, muitas coisas, e foi muito difícil para mim decorar aquilo lá. Então, esse foi um dos flashcards que eu mais revisei. E na véspera da prova, às vezes a gente estava revisando, eu com o meu grupo de estudos, e a gente, assim, praticamente falava de cabeça tudo. Baseado nos flashcards, porque já tinham revisado muitas vezes. Muitas vezes. Exato. Perfeito. E assim, né, tudo que você comentou aqui, Felipão, é muito legal a gente olhando de fora. Eu já te conheço, acho que teve contatos, a gente fez uma mentoria juntos, enfim. Mas é muito interessante você falando, porque você está falando que você aprendeu a aprender, Exato. inicialmente. E os alunos que estão assistindo aqui a gente agora, tem que saber que é extremamente importante
você aprender a aprender. Porque muitas vezes você gasta muito tempo e você, na verdade, já desperdiça seu tempo. Muitas vezes não é o tempo que você vai ficar sentado estudando, é o quanto você consegue otimizar o seu estudo ao máximo para você conseguir reter aquele conteúdo. E já está comprovado que você vai reter mais, você vai ter um maior desempenho na prova, se você conseguir revisar o maior número de conteúdos ao longo do tempo mais vezes. E muitas vezes um estudo passivo, como foi o seu estudo por apostila 2022, também você vai acabar gastando seu tempo. Né? Então eu sempre conto uma história interessante, não sei se já viu essa história, da minha amiga. Minha amiga, não vou falar o nome dela, tá? Vou falar que é Carol, mas não é a Carol o nome dela. Mas a Carol, quando a gente estava no internato, no 6º ano, ela também passava o tempo todo lendo apostila. E ela é uma pessoa excelente, é uma médica excelente, super inteligente, mas ela estudou errado. Ela ficou lendo a apostila o tempo todo. E ela estudou, sim, pelo menos, se eu falar assim, eu estudei, sei lá, 5.000 horas, que seja, não estou chutando o número de horas. Com certeza ela estudou 15.000 horas. Estudou 3 vezes mais do que eu. E ela não passou, ela prestou otorrino e não passou. Por quê? Porque ela realmente não entendeu o que era importante. Ela ficava lendo, mas não entendia o que era importante para a prova dela, o que ela realmente sabia, do que ela não sabia. E seu estudativo, que a gente vai entrar mais a fundo, né? Tanto o estudo por flashcard, quanto o estudo por questão, quando você pergunta para uma pessoa ou para você mesma, poxa, quais são os critérios de Fukuoka? Lembrar os critérios de alto risco que indicam cirurgia. É este. Perícia, dilatação do principal mais que 10 milímetros, enfim, é cirurgia. Será? Estou esquecendo algum? Estou esquecendo algum que eu esqueci. Este. Você lembrou, você tentou lembrar. Com certeza você vai aprender muito mais depois. Pode falar. Eu acho que esse lance de aprender a estudar, de aprender a estudar, cara, quem me ajudou demais nisso foi o Carvazal. Eu fiz o Medical Elite, né? E no Elite a gente tem as aulas de mentoria em grupo. Então, assim, eu não tinha ideia de Pomodoro, de flashcard, de estudo ativo, estudo passivo. Então, as aulas do Carvazal me ajudaram demais a aprender a estudar. Eu acho que isso foi fundamental para mim. Mas, enfim, te cortei. Boa, não, é isso mesmo. Você aprendeu a aprender, você aprendeu a estudar e como você funcionava também, tá? Então, acho que tem muita gente que vem aqui e fala assim, então eu vou estudar por flashcard, todo dia eu adoro. Tem gente que não funciona por flashcard. A única coisa que a gente brinca aqui, e a única coisa que é comum a todo mundo que passa bem, é essa questão. Sim. Muita questão. Por quê? Muita questão não, né? Questão com qualidade. Feita, né? Bem feito. E também tem gente que chega aqui que fez 50.000 questões, só chutou lá, não revisou, não entendeu o que errava, o que acertava e também não se deu muito bem. Mas tem que fazer questão porque você vai ser cobrado por questão, né? Então, o que vai te aumentar a pontuação é questão. Mas a maioria das pessoas, poxa, funciona muito bem. Eu adoro flashcard. Ainda estudo, ainda hoje. Tava entrando no meu computador ali, eu tô fazendo flashcard, entendeu? Então, mas tem gente que não gosta, e tudo bem, tá tudo certo. Mas tem que ter um método ativo que você vai conseguir revisar ao longo do tempo. É muito melhor do que você pegar e querer estudar tudo de uma vez, ou principalmente, né, estudar agora em fevereiro e não rever mais nada no final do ano. Você vai esquecer. Mesmo você sendo urgente, você vai esquecer. Falando em flashcard, como que você organizou os seus flashcards? Você usava os do Nubank? Como que você fez? Durante as mentorias do Carvazal, ele apresentou o Anki, né? Na época, ele falou Anki, eu acabei... Porque existem 2 Anki, né? Existiu do ícone laranja e do ícone azul. No final, os dois fazem a mesma coisa, que é a revisão intervalada. Eu acabei baixando o do ícone laranja e fui fazendo os meus flashcards, porque eu acho que fazer o flashcard também é um método de estudar e de fixar o conteúdo. Só que eu tentava fazer o flashcard da maneira mais rápida e mais simples e mais fácil possível, para economizar o máximo de tempo e gastar esse tempo revisando os flashcards. Então, por exemplo, se eu identificava um assunto que eu tinha mais dificuldade, acho que, não sei, talvez gastro era uma das minhas deficiências,
e eu estava assistindo aula de esôfago e tinha dificuldade em estadiamento TNM de câncer de esôfago. Eu prestava bastante atenção na aula, naquela parte da aula, pausava a aula, já fazia um flashcard, estadiamento de câncer de esôfago, traço, TNM, e tirava uma foto da própria aula, para não gastar tempo nenhum digitando flashcard, fazendo Você usava os próprios slides, os né? próprios slides da aula para economizar o máximo de tempo possível. E daí eu, de acordo com os assuntos que eu notava que eu tinha mais dificuldade, fazendo questões ou revisando, ou pelo meu desempenho das provas passadas, eu ia fazendo esse flashcard dessa maneira. Ótimo. E aí agora a gente voltando para 2023, como que você organizou seus estudos em relação a tempo de estudo, método e também outras coisas? Eu acho que é extremamente importante, porque você é cirurgião, eu sei que você dava plantão. Como que você dividiu o seu tempo? Acho que entre o começo do ano e o final do ano, eu fui numa progressão em relação ao número de questões realizadas, horas de estudo, tudo isso. Então, no começo do ano, eu trabalhava 3 vezes por semana, pelo menos um plantão de 12 horas, e plantão é plantão, né? Tem dia que o plantão é muito bom e você tem até tempo de estudar, tem dia que o plantão é péssimo, você está o dia inteiro trabalhando e não tem tempo para nada, não tem tempo para comer, para fazer nada. Então, assim, o plantão não era um momento que eu contava, que eu contabilizava como horas de estudo. Eu só contabilizava horas de estudo líquidas mesmo. No momento que eu estava em casa, sentado para estudar. Então, na segunda-feira eu fazia 12 horas de plantão. Antes de ir para o plantão, eu tentava acordar um pouquinho mais cedo, estudar 1 horinha para já valer no meu dia. Antes de chegar do plantão, eu estudar 2 horinhas. Normalmente eu tinha um grupo de estudo, que a gente se reunia na segunda-feira à noite, que era um dia meio que perdido por causa do plantão. E daí eu me obrigava a estudar fazendo o grupo de estudo, porque tinha pessoas que estavam lá que dependiam de mim e eu dependia delas. Então, na segunda, quando eu chegava do plantão, dava tempo de comer alguma coisa rapidão e já começava a discutir prova, e até umas 10, 11 horas, meia-noite às vezes. Então, na segunda, basicamente, que era um dia que eu trabalhava o dia todo, 12 horas, eu estudava umas 3, 4 horas. A terça-feira era um dia reservado só para estudo. Então, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, resolvia flashcard. No começo do ano, uns 25, no final do ano já dava uns 50. Aí resolvia os flashcards, ia tomar café, fazer qualquer coisa, aí depois voltava e começava a estudar. A minha primeira ferramenta de estudo, depois de resolver os flashcards, era fazer a tarefa mínima daquela aula. Então, a aula é de gastro, por exemplo, era de câncer gástrico. Eu fazia a tarefa mínima de câncer gástrico. Já tentava identificar possíveis deficiências que eu tinha. Então, eu estava errando muito linfoma. Então, na aula, eu tinha que assistir a aula focada em linfoma, porque era uma deficiência minha. Triagem, né? Questão de triagem que você Então, a tarefa mínima ela foi muito importante para mim, para a triagem, exatamente. E daí, durante a aula, eu aproveitava e já fazia uns flashcards sobre linfoma. Terminava a aula, ia almoçar, ou ia para academia para dar uma espairecida, e daí, à tarde, eu começava a resolver questão. Normalmente eu fazia um bloco de 50 questões de temas aleatórios. Esse também eu acho que foi um erro meu de 2022. Em 2022 eu assisti a aula de gastro, de linfoma e fazia questão de linfoma. Então, tipo assim, eu tinha um desempenho absurdo nas questões, só que daí, tipo, passava 1 mês, 2 meses, meu desempenho caía vertiginosamente. É porque eu tinha acabado de ver o assunto, provavelmente, né? Então, em 2023 que eu fiz. Eu falei que eu ia fazer temas aleatórios e isso alimentava a inteligência artificial do Kibent, e quanto mais questões eu fazia, mais apareciam meus déficits. E isso era importante porque depois das 50 questões aleatórias, eu fazia 25 de revisão. E essas 25 questões de revisão eu fazia sobre os temas que eu mais estava errando, que eram os temas que eram apresentados pela inteligência artificial do Kibent. E daí, no finalzinho do dia, começando da noite, eu fazia mais de 25, 50 flashcards para revisar todo o conteúdo. Felipão, foi muito importante isso que você acabou de falar. Por quê? Porque você trouxe algumas estratégias que a gente comenta bastante, o Matheus Cavarazan comenta na mentoria, de compromissos que você gera com você mesmo e com amigos para te obrigar a estudar. Então, para você que vai dar plantão, presta bem atenção nisso, porque se você conseguir acordar
1 hora mais cedo, estudar 1 hora já antes do seu plantão, poxa, você já ganhou 1 horinha de estudo, pelo menos. Mesmo se o seu plantão for ruim, 1 hora tá garantida. E quando você chega do plantão, você fala, pra você... Porque normalmente a gente chega do plantão cansado, a gente não vai fazer mais nada. Se você querer fazer um estudo passivo, assistir aula, você vai dormir. Você falou que estudava em grupo e corrigia uma prova que você já tinha feito. Então, como você tinha um compromisso de estudar com essas pessoas do seu grupo, você conseguia. E a gente consegue mesmo. Quando a gente está aqui, discutindo um assunto, o tempo passa mais rápido, a gente consegue ter hiperfocos, pequenos hiperfocos, né? Então, uma questão que você acertou, você está discutindo no grupo, você está dando tanta importância na questão, você passa, você descansa um pouquinho, come uma balinha. Uma questão que você errou, você estava com mais dificuldade, você, poxa, não, mas por quê? O que é isso aqui, pessoal? Mesmo assim, você sabe o assunto, você explica para as pessoas. Então, é extremamente importante esse estudo em grupo. Queria que você comentasse isso. Quais são, na sua visão, quais são as vantagens do estudo em grupo? Porque a gente sempre fala, quando você estuda em grupo, primeiro, você vai mais longe. Você fala, depois pode falar, pessoal, se todo o seu grupo de estudo passou ou não, foi bem ou não. Segundo, você cria compromisso com as pessoas e com você. Então, você se obriga a estudar em determinadas datas. Eu lembro quando eu estudava em grupo, eu tinha que corrigir uma prova, e a gente sempre recomenda as pessoas corrigirem prova. Eu chegava, meu estudo era terça-feira, eu chegava na segunda à noite, falava, meu, tô cansado. Não, mas eu tenho que fazer essa prova. Vamos lá, vou sentar e vou fazer essa prova, porque eu combinei com os meus amigos. Eu quero chegar com a prova feita. Esse é o meu compromisso. E aí, como são micro compromissos, quando você junta isso ao longo do ano, meu amigo, puxa vida, você resolveu 50 provas no seu grupo de estudo. Então, eu queria comentar como que funcionava esse grupo de estudo, como você se organizava. Eu sei que tem alguma coisinha que é um pouco diferente, especial, que eu acho que é legal também para você dar como dica para as pessoas que estão aqui. E como que foi isso, esse grupo durante o ano? Eu tive 2 grupos de estudo. Um era às segundas, igual eu estava falando, e um outro grupo eu fiz questão de ser aos sábados. Por quê? Porque era para simular o máximo possível o tempo que eu ia ficar sentado numa cadeira durante o período de prova. Então, eu fazia sábado de manhã, sábado à tarde, essa discussão, justamente para treinar o físico, ficar 4, 5 horas sentado. Então, tinha esses 2 grupos com pessoas completamente diferentes em cada um dos grupos. Não eram pessoas que eu conhecia. Foram pessoas que eu acabei encontrando. Na época a gente tinha Discord, não sei se ainda tem. Vai ter uma comunidade própria. A gente tá mais chique, né, meu? A gente evolui, né? Legal. Aí eu encontrei essas pessoas pelo Discord. Na verdade, eu já sabia quem eu queria no meu grupo de estudos. Eu tentei procurar as pessoas que chegaram mais perto de passar possível e não passaram. Então, como eu cheguei muito perto de passar no 2022, eu já tinha um nível relativamente bom para discutir questão. Então, precisava procurar pessoas que estivessem mais ou menos no mesmo nível que eu. Então, peguei algumas pessoas que também bateram na trave. E daí, essas pessoas fizeram parte do meu grupo na segunda e no sábado. A gente selecionou as principais instituições que a gente gostaria de passar e a gente definiu quais instituições a gente ia fazer no começo do ano, no meio, no final do ano, cada um dos grupos. E a gente foi fazendo as provas dos últimos 5 anos das 3 principais escolhas nossas. Então, por grupo de estudo, talvez eu tenha feito 15 provas em cada um, mais as que eu fiz sozinho. A ideia era fazer primeiro a prova sozinho, em casa, simulando o tempo de estudo, simulando a quantidade de água que a gente iria beber, a comida que a gente ia levar para a prova. A gente ficou tão criterioso que até a roupa que a gente ia usar para prestar a prova, a gente usava no dia que a gente estava fazendo a prova. Para não ter nem o trabalho de pensar em qual roupa a gente iria usar naquele dia. Então, a gente fazia exatamente no dia simulado da prova. Fazia a discussão da prova e depois, na nossa reunião, que era às segundas ou nos sábados, a gente discutia questão por questão. E no comecinho do ano, quando a gente tinha mais tempo, a gente tentava fazer uma discussão da questão. Então, o tema da questão era, por exemplo, câncer de cólon. A gente não revisava só o estadiamento, que era o que estava perguntando na questão. A gente revisava, definição, epidemiologia, diagnóstico, estadiamento, tratamento, prognóstico. Então, a gente fazia um apanhado geral. Cada hora um falava alguma coisa sobre uma questão, e se a pessoa não tivesse muito segura em relação àquele assunto,
ela pegava e refalava todo o assunto. E a gente foi fazendo isso desde o começo do ano. Lógico, no começo do ano a gente foi meio aos trancos e barrancos, porque a gente não tinha total conhecimento de tudo, mas foi indo que no final do ano a gente falava temas que a gente considerava praticamente impossíveis. Eu lembro agora de um dos meus colegas do estudo falando que classificação de Todani era impossível entrar na cabeça dele no começo do ano. No final do ano ele falou, cara, eu sei falar Todani com o pé nas costas. Da hora, muito obrigado pelo grupo. E você lembrou de algum macete, alguém na hora da prova falando assim, esse daqui... Total, vários. Às vezes eu lembrava da pessoa que comentou a questão um dia falando jeito, às vezes eu fiz grupo de estudo com pessoa do Rio Grande do Sul, com pessoa do interior, então até o sotaque diferente ajuda a gente a memorizar. Então, até o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa explica ajuda. Bom, é extremamente importante isso que você falou, porque as pessoas têm que aprender a fazer prova na íntegra. E aí, a melhor forma de você fazer a prova na íntegra é um simulado do dia. Então, você tem que pegar a prova, imprimir a prova, senta, esquece tudo e segue a sua ordem do jeito que você faria na sua prova. Não dá para você falar assim, eu sou muito bom em cirurgia geral, eu vou começar por cirurgia geral nessa prova. Na outra, eu quero começar por cirurgia plástica. Você tem que ter seu método. Se o seu método de resolução de prova for do 1 ao 100, você tem que fazer todas as provas do 1 ao 100. Não dá para você chegar na prova lá e falar assim, Unifesp agora, deixa eu mudar hoje. E tem aluno que faz isso, porque não está habituado a fazer a prova na íntegra. Então, realmente, o que você falou, a prova na íntegra tem que ser um simulado do seu dia. Poxa, acho que foi o extremo, você vestir a roupa, mas verdade. Fazer de pijama, de chinelo, é diferente de você fazer de tênis. Você tá só com uma água e uns snackzinhos, uma balinha ali do lado, igual você faz, é diferente você parar e ir lá tomar um café. A gente não toma um café na prova. Não dá para você parar e tomar um café no meio do seu simulado, entendeu? Então, realmente, você tem que simular o jeito que vai ser no dia, por quê? Às vezes a questão de classificação de Todani é fácil. Só que quando ela está no meio de outras 50 questões que você fez, essa questão pode ser difícil. Então, é extremamente importante você treinar o seu corpo para você não errar essas questões fáceis somente porque ela está no meio de outras questões. Isso realmente é treino e é por isso que é importante você fazer uma prova na íntegra desde o começo do ano. É o que a gente sugere. Faça uma prova desde o começo do ano. Eu lembro na minha prova de R1, a primeira que eu fiz foi da Unicamp. E eu ia muito bem em pediatria, obviamente, e em GO, eram as melhores áreas, tinha estudado bastante. E a prova da Unicamp era em 2 períodos, de manhã e de tarde. Primeira parte eu fiz, aí voltei à tarde e eu segui a ordem da prova, por, ingenuidade. E a minha prova da tarde, o final era GO. E, cara, eu errei, 4 questões simples, porque eu tava cansada, porque foi o final que eu fiz da prova. E aí, as próximas provas, eu falei, não, nunca mais vou fazer isso. Eu peguei minha ordem, falei, vou seguir minha ordem, não vou mais seguir o número. Então, realmente... Isso. E os alunos perguntam, mas qual a ordem que eu sigo? Não sei. Você que vai me falar qual ordem que você segue. A que você fez mais simulados foi melhor. Eu, como salvo de 1 a 100. E o melhor jeito de saber qual ordem que você segue é errando pra caramba. E você fazendo prova na íntegra, errando como você, puta, e essa questão de bobeira porque eu tava cansado. Pô, será que se eu começar por essa, na próxima prova na íntegra, será que eu não vou melhor? Eu acho que é o melhor jeito de você... tentativa e erro mesmo. E aproveitar que tá no começo do ano, você pode testar vários jeitos diferentes. Interessante. E uma coisa que eu tô me lembrando aqui, porque não deu certo para você 2 anos. Sim. 2 anos, um ano você bateu na trave, eu acho que foi o pior, né, que a gente conversou no final de 2022 para 2023. Bateu na trave e não deu certo. Você já era nosso aluno, tinha estudado muito. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse recomeço. Como que é você se organizar para recomeçar? Cara, o recomeço é muito difícil. O recomeço é recolher os cacos, né? E eu acho que o mais importante no recomeço é, primeiro, você estar rodeado de pessoas que te amam e te apoiam. Então, eu tenho minha mãe, minha noiva, elas sempre acreditaram, mesmo quando eu não acreditava que era possível, que ia dar certo. Então, se você tá com pessoas que não acreditam em você, ou tá perto de pessoas que não acreditam em você, eu acho que já é algo que você tem que resolver.
porque você precisa de apoio. Então, elas sempre me deram todo o suporte que eu precisava, todo o amor, todo o carinho, e sempre acreditaram que eu era capaz. Então, isso foi fundamental para eu recomeçar. Aí, depois, a gente sentou, principalmente eu e minha noiva, a gente tentou identificar quais foram os meus problemas, o que eu errei, o que eu fiz de errado, por que eu não passei, por que eu bati na trave. E aí que eu identifiquei, né? Talvez tenha faltado fazer algumas provas da íntegra. Em 2022, eu acho que eu fiz uma ou duas vezes e caro instituição. Já em 2023, eu repeti 3 vezes caro instituição das minhas prioritárias. Então, eu fiz muito mais provas na íntegra do que antes. Eu deixei de fazer os resumos, que eu acho que foi meu calcanhar de Aquiles em 2022 também. Então, eu fui identificando quais foram os meus problemas e acertando isso na minha rotina de estudos. Por exemplo, flashcard. Eu fazia em 2022, só que eu não fazia com tanto afinco como em 2023. Eu não tinha reservado um horário, reservado um período para fazer flashcard, para revisar. E no final é estudo ativo, né? Então, eu acho Deixava no que sobrava de tempo, Isso. só de cardio. Exato. Então, eu acho que depois que eu introduzi mais estudo ativo na minha rotina, eu acho que me ajudou a, a ter um pouco mais de confiança de que ia dar certo. Mas para quem não conseguiu passar, eu acho que tem que acreditar que é possível, que todos são capazes. Eu nunca fui o melhor aluno da minha sala, nunca fui o melhor aluno do meu colégio. Talvez eu não fosse o dente mais inteligente, mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito esforçada, e eu sempre acreditei que o trabalho duro sempre vence a genialidade. Então, assim, eu podia demorar 10 anos, eu ia passar onde eu queria. Foi um pouquinho mais rápido, foi um pouquinho mais rápido que 10 anos. 10 anos. Right. Deu certo. Estava comentando antes de começar o podcast, né, sobre mentalidade, como isso é importante. Muitas vezes a gente conversa com vários alunos e a gente se auto-sabota. Então, a gente acha que a gente não é capaz, a gente não merece ser aprovado em determinada vaga de residência, em determinada instituição, porque é muito pra gente. E não tem nada a ver, né? Então, é o trabalho duro, o quanto a gente batalha para isso, quanto a gente, né, se esforça para isso, e também a gente acreditar que é possível. Eu estava comentando com vocês, eu quando prestava a prova de residência, eu chegava na prova e falava, meu, essa vaga é minha, eu quero essa vaga. Eu sentava e falava assim, eu vou ser a melhor pessoa dessa sala. Eu tenho que ser a melhor pessoa dessa sala. Não porque eu querendo os outros mal, mas eu sabia que eu tinha batalhado para aquilo, eu merecia acertar aí bem na prova. E faz diferença isso. Com certeza eu sentava uns pontinhos a mais, porque eu estava focado na hora da prova, não me auto-sabotando, sabe? Então, é muito importante a gente ter é um pouco coach isso, eu sei, pessoal. Eu não sou nada coach, mas é extremamente importante você ter essa mentalidade e acreditar sim que é possível, porque vai fazer diferença. E a sua nota tá aí, né? São pontinhos que fazem diferença. Detalhes. Talvez se você tivesse errado 2 questões, talvez você não estivesse lá, entendeu? Então, 2 questões é muito pouco, pessoal. 2 questões. Tem gente tão boa quanto o Felipe que não passou. Né? Talvez pessoas até melhores que eu, infelizmente, não passaram. Às vezes é o dia, às vezes é a hora, às vezes é o momento. Assim, não é uma prova que vai definir se você é bom ou ruim. Eu conheço muita gente boa que não passou, conheço muita gente ruim que passou. Então, não é isso que vai definir você, não é essa prova. Eu acho que esse lance do mindset, cara, eu tinha uma folha de sulfite grudada no meu quarto com frases motivacionais. E eu acordava, antes até de fazer os flashcards eu lia. O título era Seja 1% melhor todos os dias. E tinha frase de todo mundo que eu admirava. Tipo, sempre fui muito fã de basquete. Então, do Michael Jordan, do Kobe Bryant, do Joel J. E uma que eu lembro muito é Sucesso é Treino, que é do Joel. Então, vai chegar a hora de todo mundo. É só treinar muito. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque eu acho que tem várias coisas para a gente pegar. O primeiro é a questão da constância, né? Às vezes a gente tem um pouco essa sensação que a constância é fazer a mesma coisa todo dia. E não é. A constância é fazer a mesma coisa em quantidades possíveis, né? Você vai adequar ao longo da sua semana, ao longo da sua necessidade. E é isso, pô, quando você recomeçou lá no ano passado, né, em 2023,
com certeza você estava aí abalado, você teve que ir reconstruindo para você chegar na sua aprovação no final do ano. Então, também conseguir recomeçar, também não é achar que você vai levantar e falar, nossa, agora beleza, bora para cima. Tudo é um processo, né? Então, acho que a gente precisa ter essa questão e saber que as coisas vão melhorando. A questão é não parar, né? Exato. Continuar fazendo, manter a constância, né? O Joel também fala, tem uma frase sobre isso, eu acho que basta não parar, pequenos passos todos os dias. Sim, sim. Isso estava escrito também na minha, pequenos passos todos os dias. Às vezes você pode não estudar, sei lá, 6, 7, 8 horas naquele dia, mas se você está 1 hora, 2 horas bem feita, cara, um dia mais um tijolinho da aprovação que você tá mandando. Eu brincava muito isso com a minha noiva, Mariana. Cada bloquinho de 50, de 25 questões que eu terminava, resolvia, corrigia, eu falava, ó, é um tijolinho da aprovação que eu tô mandando pra lá. Tô construindo minha casinha, e vai ficar grande. Boa. E como, né, você fala um pouquinho já como você estudava com provas na íntegra, principalmente com o seu grupo de estudo, mas como que você fez durante o ano para organizar essas provas? Eu sei que você fez bastante provas. Como que foi no começo o seu volume de provas nas primeiras semanas aí que você começou a estudar e como você chegou lá no final do ano? Acho que no começo do ano, mais ou menos janeiro, fevereiro, fazia tipo uma prova por semana. Não, eu ainda tava meio abalado psicologicamente por causa dos resultados, tudo. Então não tava full total igual eu tava no final do ano quando eu tava prestando prova e como eu estive no final de 2023 prestando prova. Então fui devagarzinho, pegando preferencialmente provas que eram um pouquinho menos exigentes, cobravam mais assuntos corriqueiros, não aquele só da PES de livro. Então comecei uma prova por semana até para dar um pouquinho de ânimo. Mostrar que eu tô indo bem, que minha nota tá aumentando. Aí, mais ou menos do meio do ano, eu já tava com... Em março eu já tava com 2 provas por semana. Junho e julho, eu tava com umas 3. Final do ano, eu tava com 3, 4. Mais do que isso, eu nunca fiz. Pô, mas é excelente, né? Bastante prova. Bastante prova. Sim. Às vezes, quando eu tava chegando em 3, 4 provas por semana, algumas eu já tinha feito mais de uma vez ao longo do ano. Então era muito mais rápido, né? Algumas eu lembrava a resposta, então eu só checava a resposta correta, se era aquilo mesmo, e tentava fazer um flashcard, alguma coisa para memorizar o assunto em si. Então, no final do ano acaba sendo mais rápido, até porque você tá com mais gás. Você repetiu as provas? Repeti 3 vezes. Cada prova. As provas que você mais queria. Isso, as provas que eu mais queria, eu fiz dos últimos 5 anos, 3 vezes. Você errou as mesmas questões? Cara, algumas questões corriqueiramente eu errava. Né? É engraçado isso, né? Depois de um tempo, eu até era curioso, porque eu falava assim, puta, essa daqui eu acho que é a B. Ou será que é a A? E na outra prova eu coloquei B, e na verdade era A. Aí eu ficava em dúvida, aí às vezes eu acertava, às vezes eu errava, mas era uma questão que eu tinha que revisar. Além de você ter que revisar, muitas vezes você tem que ajustar seu cérebro Sim. a entender qual que é a alternativa menos errada, porque a prova tem isso, tá, pessoal? Às vezes tem 2 alternativas que são muito parecidas e uma nem tá tão errada, mas você tem que acertar, colocar a mais certa ou, se for a falsa, né? Então, a mais errada, enfim. E uma tá menos errada que a outra, enfim. Tem que condicionar o cérebro. Sim. Tem coisas que eu nem consigo falar, exprimir em palavras, porque é um feeling de fazer prova. E você vai descobrir isso fazendo prova, fazendo questão. E cada um é diferente. Eu lembro que eu comentei com você. Tem que fazer, cada um é diferente. E é impressionante isso. É muito delicado. Tá muito nas sobrelinhas. Aí tá escondidinho aí. A gente só consegue chegar nesse nível fazendo muita questão. E, obviamente, a gente tem que passar do nível de errar matéria básica, né? Por quê? Porque, muitas vezes, não é o conteúdo. Aquelas pessoas que fazem 90% na prova, daquela pessoa que fez 80%, que às vezes é uma nota boa, a diferença não é conteúdo, é você acertar os detalhes pequenos. E também é muito diferente da prática, né? Então, acho que isso, quando a gente começa a estudar, é muito diferente. Eu vou falar do exemplo da minha área. Em pediatria tem muita coisa que na prática é zero que a gente faz em prova, né? O que você faz na sua prática, que você faz todo dia.
E aquilo que é cobrado na prova é o que ninguém faz e que você tem que saber para prestar a prova. Então, esse feeling você só consegue realmente fazendo questão daquilo, porque a sua cabeça, a primeira coisa que você pensa é, vou marcar essa. Mas não, né? Então, Felipe, me conta uma coisa. Quando você organizava o seu cronograma do extensivo, então, semana 1, você fazia primeiro as aulas verdes, depois amarelas, depois vermelhas. Como que você se organizou em relação a isso? Eu trabalhava assim, mais ou menos umas 36, 48 horas por semana. Eu fiz as contas, vi que eu tinha que diminuir alguns gastos e aquilo lá seria suficiente para eu ter uma vida ok e conseguir suprir todos os gastos, guardar dinheiro para as provas, tudo. Então, eu tinha bastante tempo livre para estudar. E o meu tempo livre para estudar era focado 100% para estudar. Então, eu tinha tempo para assistir todas as aulas. Então, eu assistia todas as aulas exatamente na ordem que era dada pelo Redcop. Quando eu tinha um pouquinho a mais de tempo, eu assistia as aulas extras, que eram as aulas da mentoria, do Carvazan ou do Henrique. Essas nem sempre eu conseguia assistir ao vivo, então, por sorte, elas ficavam gravadas. Aí eu assistia quando tinha um tempo livre. Às vezes eu não conseguia fazer na mesma semana, mas eu tentava obedecer o mais fielmente possível o cronograma que era feito pelo Redcop. Você chegou a atrasar em algum momento? Cheguei a ficar atrasado 2 semanas. Assim, não foi Super atraso, mas no finalzinho do ano, lá para setembro, outubro, que eu já considero um pouco final, que é na boca das provas, eu tive que dar um gás. Então, acabei saindo de uns dias trabalhando, me programei para isso, né? Trabalhei mais no meio do ano. Aí fui saindo também aos poucos, né? No final do ano eu tava dando 1, 2 plantões no máximo por semana. Mas tudo muito bem programado. Aí eu dei esse gás para me manter atualizado. Eu comecei o HIIT, eu acho que com 2 semanas de atraso. Então, dentro da margem. dentro da margem, né? Então, assim, por vocês falarem, inclusive, que estava dentro da margem, eu até fiquei um pouco mais tranquilo. Então, o HIIT começou, eu ainda tinha 2 semanas de extensivo para fazer. Aí eu terminei essa semana de extensivo, comecei o HIIT, e daí consegui terminar. E no HIIT você também conseguiu seguir, assistir todas as aulas? Assisti todas as aulas. Aí eu acho que no HIIT eu não fiquei 100% em dia, eu atrasei 1 semana, mas ainda assim consegui terminar o HIIT antes das provas começarem. E as tarefas mínimas das aulas, você lembra em quanto tempo depois você fazia? Como que você se organizava para fazer aquelas questões após as aulas? Então, eu fazia elas antes das aulas. Você fazia o pré-teste? Isso. Tá. A tarefa mínima em 2022, ela já estava no KeyBank. Já tinha... Tá. Você acabava usando como como um pré-teste. Entendi. Eu usava ela como pré-teste, exatamente. Entendi. Então, acho que a tarefa mínima, ela era até curtinha na minha época, não sei como tá. Eu dava umas 5, 10, no máximo 20 questões. E eram sempre questões que eram questões primordiais para o tema. Então, tinha uma de anatomia, uma de estadiamento, tinha uma de tratamento. Então, ela albergava bem todo o conteúdo. Então, pela tarefa mínima, eu já identificava quais eram os meus problemas. Meu problema é em anatomia. Então, na aula eu tenho que prestar atenção em anatomia. Por isso que eu fazia elas antes. Fazer questão antes da aula é tão importante, porque agora a gente tem questões de triagem, então, que são questões que o aluno faz antes da aula, e tem as questões da tarefa mínima, que é como se fosse um simulado semanal do conteúdo que ele teve na semana. E aí, relembrando uma coisa que você falou, o que é extremamente importante é que o aluno não acabe de assistir a aula e vá fazer questão do tema. Igual você fez 2022, se não me engano. Que você... Por quê? Porque você está usando suas memórias de curto prazo para resolver as questões. E aí você vai acertar 90%. Assistiu minha aula de linfoma gástrico, você vai acertar 90%, porque a gente dá tudo na aula. Mas o que você realmente entendeu ou não entendeu, você não sabe. E aí, o mais importante é o que a gente recomenda. Quando eu faço as questões da aula que eu assisti, a gente pede pelo menos 48 horas de intervalo, né? A gente falava de preferência uma semana, mas pelo menos 48 horas, tá, pessoal? Então, espere um tempinho para você esquecer e ver o que você realmente assimilou da sua aula, do resumo que você fez, ou do que você anotou na ficha de resumo, né, dos seus flashcards, enfim. Mas não pode acabar de assistir a aula e fazer questão, porque você vai estar se enganando. Na verdade, você está desperdiçando essas questões. Se você voltar depois no tema e refazer as questões,
tudo bem, você vai estar aprendendo, né? Vai estar revisando o conteúdo, mas essas questões que você fez logo após a aula, você vai tirar 100%. E não é 100% a sua nota. São só... A gente acaba de... Tá na minha cabeça que a gente acabou de conversar. O que vai estar na minha cabeça daqui a 48 horas? Só os pontos mais importantes, pontos principais que a gente conversou agora, né? As questões de treinamento das aulas que eu assistia, eu fazia uma semana depois. Então, eu jogava ela no bloco de questões de revisão. Então, eu fazia 50 novas todo dia e 25 do bloco de revisão, do que já passou, que era do conteúdo de uma semana anterior. No caso, Você fazia 75 questões por dia. mais ou menos. Mais 2 horas de flashcard? Não, era 25. No começo do ano eu tava fazendo 25 de manhã e 25 à noite, no final do ano eu já tava batendo 50 de manhã e 50 à noite. E assim, na boca da prova já batia quase 100 de manhã e 100 à noite. Boa. Recadinho rápido, pessoal, que queria dar, então, para quem tá aqui no Instagram, para quem já tá na comunidade, no Magic of Plus, né? Então, esse ano, a gente tá com uma comunidade exclusiva dos Magic of Plus. Alunos e não alunos também. Obviamente que os alunos têm muito mais conteúdo, tem várias abas lá para vocês participarem, tirarem dúvidas, tem abas de mentoria, abas de cursos, né? Então, a gente tem parcerias com várias outras empresas, por exemplo, o Tá de Clinicagem, que liberou um curso para a gente aqui do Medcoff. Que massa. E aí é uma comunidade própria que você pode baixar o aplicativo, tanto na App Store como para Samsung, que chama Medcoff Plus, tá? E aí quem está assistindo lá na comunidade pode fazer perguntas agora para o Felipe. Então a gente já tem uma pergunta aqui que eu já vou te fazer daqui. Eu posso entrar nessa? Você pode entrar. Vou entrar. Pode entrar. E tem vários conteúdos gratuitos. Então a gente libera edital de prova, publicações importantes, algumas coisas que saem, sobre evidência também. Então, para ser uma comunidade médica e também uma comunidade do Medcoffer. E mesmo com as mesmas utilidades que tinha o Discord, agora tudo nosso, desenvolvido por nós. Como que é o nome? Medcoff Plus. Medcoff Plus. Igual Star Plus. Agora é o Medcoff. Chegando em casa eu vou baixar. Baixa lá. E para quem é nosso aluno, já entra automaticamente pelo KeyBank também. Legal. Tá? Então, quem está na comunidade, quem está no Instagram, entra no Medcoff Plus, que devem ter colocado aí no Instagram também, mas é só colocar Medcoff Plus, baixa, entra lá para fazer pergunta agora ao vivo pro Felipão. Pode fazer para mim aqui também, pode fazer pra gente, tá? E aí, eu queria já até fazer uma consideração, que foi o João Pedro, que está assistindo a gente, tá ao vivo aqui com a gente, falou assim, ó, para você, Felipe. Parabéns pela aprovação e obrigado por compartilhar sua história. Estou nesse caminho, bati na trave esse ano, mas continuando determinado, como disse, fazendo uma análise do que aprimorar esse ano em busca da aprovação. Abraço, mindset é fundamental, tá? Dá um recado pro João. Cara, não sei se é quem eu tô pensando, né? Porque nesse tempo prestando prova a gente acaba conhecendo bastante gente, inclusive talvez a gente tenha discutido uma questão junto com o Augusto no simulado presencial do simulado Tendências. Acho que talvez seja quem eu tô pensando. Então, João, um abraço pra você, cara. Não desiste. Eu sei que tá chegando sua hora. Se você bateu na trave, com certeza tá chegando sua hora. Uma coisa que me ajudou demais foi ver, vai parecer meio piegas isso, mas ver vídeo motivacional no YouTube. Então eu sempre curti muito, muito esporte, muito basquete. Então ao longo do ano eu assisti vários vídeos, filmes de superação motivacional. Até hoje eu tenho a minha lista lá. Se você quiser, me manda um oi no Instagram, João. Eu te mando a minha lista de filmes, a minha lista de vídeos. E, cara, eu tô torcendo demais por você. Vai dar certo, você vai conseguir, eu tenho certeza. Boa. Bom, a gente acho que tá caminhando pro fim aqui do nosso podcast, né? Podcast muito bom, gostaria de agradecer. Mas eu queria que, inicialmente, a Mira fizesse alguma consideração do que você tira desse podcast, Mira. Eu acho que o principal de tudo que você falou é saber se reerguer. Eu acho que é isso. Ao longo da nossa preparação para a residência, depois de um ano de muito estudo, você fala, poxa, eu mereço passar. E aí, quando não dá certo, é difícil se levantar e continuar, né? Eu acho que o impulso inicial é não quero mais, não vou me submeter a isso. E eu acho que saber se levantar e continuar, talvez doa mais passar do 85 para o 90 do que do 70 para o 85.
né? Com certeza. Então, saber olhar o que você fez de errado, se aprimorar, você fez um grupo de estudos. Então, essa força de conseguir continuar, apesar de não ter dado certo, acho que para mim é o principal. Filipão, a gente falou só da Unicamp, né? Mas você passou em mais provas. Passei em 6 provas, cara. Então, em 2022 eu bati na trave, em 2023 eu passei com louros. A Unicamp era um dos meus sonhos, era a uma das minhas principais escolhas. Mas eu passei também na PUC São Paulo, Sorocaba, passei na Sobrapar, na Santa Casa de Campinas, que é o Hospital Irmãos Penteado, no Enare e no Sul São Paulo. Boa. Não passou em mais porque também desistiu de prestar, né? Cara, chegou um ponto que eu falei, eu tava considerando mais minha saúde mental, porque prestar prova é muito estressante, você perde o dia. Aí eu falei assim, cara, eu já tô muito feliz com os locais que eu passei, assim, é muito mais do que eu já tinha pedido. Então, só agradecer e escolher para onde eu vou. Boa. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela aula, que eu tenho certeza que você vai ser inspiração para várias pessoas e você vai ajudar, né? Porque as pessoas precisam aprender a estudar. Isso é uma das etapas fundamentais para você conseguir galgar a sua aprovação, sabe? Então, toda a sua trajetória mostrou isso. Quanto você aprendeu a estudar, quanto você aprendeu o que realmente funcionava para você e como você funcionava para conseguir alcançar o desempenho que você alcançou. Então, eu gostaria que você desse uma mensagem final para a galera aí, Felipe. Espero de coração que a nossa conversa tenha ajudado alguém. Se ajudou uma pessoa, eu já estou muito feliz. Na minha época, eu também assisti uma conversa parecida com essa. Na época, acho que é o João Fuzeta. Sim, O João Fuzeta aprovado em passou Ouro. em Ouro, em Nosso Ribeirão. Ribeirão. Ele também ficou 2 anos para passar. E ver a história dele me inspirou a continuar. Então, eu consegui continuar, estudar mais um ano e tô aqui vivendo o sonho. Então, se você tá perto, se você tem o desejo de fazer a sua residência, não desista, continue tentando, porque deu para mim, vai dar para você e é possível. É só querer, é só acreditar. Boa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Amira. Obrigada. Imagina. Obrigado, pessoal, para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. E não se inscreva, não se esqueça, né, quem está assistindo pelo Spotify ou por qualquer outro canal, não se esqueça de se inscrever na nossa comunidade, tá? No Medcoff, aqui no nosso canal no Spotify, que é o CoffeeCast atualmente. E até a próxima, Papo de Aprovado. Obrigado, tá? Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, Tchau, pessoal. Boa sorte. Valeu.